Olá, começa a partir de agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica. Você nos acompanha aqui pelo Spotify, YouTube e também pela rádio comunitária Vanguarda 87.5 FM. No episódio de hoje vamos falar sobre a campanha salarial 2023, já que no sábado, dia 5 de agosto, a categoria metalúrgica aprovou por unanimidade a proposta do TRT4. Os convidados de hoje, o presidente Assis Melo e o economista Davi Fialkov. Presidente Assis Melo, campanha, se não uma das mais longas da história recente do Sindicato dos Metalúrgicos, uma das que mais teve atividades, que mais foi intensa. Bem-vindo novamente ao Pode Sim. Bom, obrigado mais uma vez, né, Márcio, vocês que nos ouvem, que nos acompanham pelas plataformas aqui, né, do Pode Sim. Eu acho que, claro que a campanha ainda, ela tem sempre uma necessidade, né, e as campanhas elas nunca são iguais uma das outras, mas essa sim, ela teve a sua intensidade, teve a sua mobilização, mas é o mais importante de tudo isso é que teve conquista, né? Eu acho que esta é a principal, né? E a conquista, às vezes, né, a gente olha e porque é uma luta econômica, né? A gente olha, às vezes, o resultado ali diretamente, né? Ah, é pouco, é muito e tal, né? O que é importante sempre para a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras é a compreensão e a luta dos trabalhadores e a compreensão que eles têm que ter de que precisa se organizar cada vez mais, né? Porque nós fazemos uma luta agora, o ano que vem nós temos que fazer de novo a luta por questões econômicas, né? Então é preciso que os trabalhadores compreendam também a dimensão da luta política também, né? Então, estes aspectos de uma luta da conquista, das questões, ele é sempre fôlego a mais para a compreensão dos trabalhadores, da luta, da mobilização, né? E o sindicato ele tem este papel, né, de compreender as questões, né, a dimensão da luta econômica, dessas coisas todas, e apresentar proposta que os trabalhadores possam também raciocinar, acompanhar junto também, né? Então, eu acho que o debate pela questão do aumento real e ele ser significativo, né, nós tivemos talvez aqui a questão do inedetismo, da questão inédita também, foi os próprios empresários, né, através do sindicato patronal, colocando a questão de que o aumento real concedido era um dos mais altos do Estado e do país. Antes desse índice final ainda. Antes do índice final. Então, o índice final, ele representa um avanço, uma conquista, mas talvez, como alguns trabalhadores disseram, nós mesmos dissemos, insuficiente para as necessidades dos trabalhadores. Então, é preciso que a gente compreenda que o salário da categoria dos trabalhadores metalúrgicos e metalúrgica ainda precisa subir um degrau mais elevado. E esta compreensão de que a gente precisa ter aumentos reais mais significativos é isso. Porque, às vezes, tu chega numa inflação mais alta, até mesmo mais baixa em outros lugares, o cara chega ali e te dá 0,55, vamos supor, e de aumento real. O 0,65 de aumento real. Bom, foi dado aumento real, mas quanto foi dado de aumento real, né? Então, se tu comparar o reajuste que nós tivemos com o índice de inflação, isso é quase 100%. Se nós for comparar o reajuste para o piso da categoria, numa inflação de 3,74, nós vamos ter um reajuste de quatro vezes o valor da inflação, ou 3 vezes e pouco. Então, isso é preciso que a categoria entenda que isso foi uma conquista, e uma conquista expressiva. Talvez, como é que se... mas tu olha o resultado final, tu vê o valor dos 1.900, ainda lá por tudo, tu vai dizer, mas esse valor é insuficiente. Nós não estamos dizendo que é o valor suficiente. Eu estou dizendo que da onde a gente saiu para chegar até aqui, houve uma evolução e houve uma conquista, fruto do esforço da direção do sindicato, acompanhado, claro, pela categoria. Professor Davi, reajuste de 6%, aumento real aí de 2,26%.
se não o maior do Brasil, das categorias da iniciativa privada, um dos maiores reajustes. O que isso significa para os trabalhadores, para a economia de um modo geral? Bem-vindo novamente ao nosso podcast. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês, com os ouvintes, né, com a CIS. Eu só acho que é uma conquista tão importante porque ela, na verdade, ela busca o equilíbrio. O equilíbrio. Porque o trabalhador ele estava, vamos dizer assim, esmagado, soterrado pela inflação e as perdas salariais e de direitos. Então ele estava soterrado. As empresas estavam melhorando, crescendo, a sua pujança, né? Depois eu posso até comentar isso, né? As duas maiores empresas que registraram lucros recordes nos últimos anos. Recordes, a gente já comentou isso aqui. Sim, tá? já falamos E este ano também, viu? Agora, depois dá um tempo, eu vou comentar o dado com vocês. Então, precisa restabelecer esse equilíbrio para a sociedade. Então, se as empresas têm condições, se os metalúrgicos necessitam, havia aqui um hiato, havia um contraste. E esse equilíbrio. Então, veja, quando a gente fala, alguns podem até imaginar que não, mas é uma coisa exagerada, não tem nada de exagero. O exagero é a dificuldade, é o sofrimento da categoria. Esse sim, né? Era uma situação exagerada, por circunstâncias várias. Então, veja, claro que, do ponto de vista econômico, é uma conquista muito importante, mas não para aqui, né? Um aspecto importante dessa conquista foi a elevação do piso. Por quê? Porque a gente sabe que a rotatividade é uma forma de tu demitir por um salário e contratar por um mais baixo. Se tu sobe, eleva o piso de contratação, tu limita, né, essa possibilidade dessa rotatividade ser rebaixadora de salário. E no piso foi quase 10% de reajuste. Isso, 9,13 um quase. Isso. É um grande. Então foi importante para o sindicato ter feito isso, tá de olho, né, nesse aspecto aí. Então veja que o sindicato ele jogou bem, acho que assim, mostrou maturidade e capacidade, né, e capacidade de negociação. Isso não só perante a categoria, perante o patronal, mas perante também até o tribunal. Eu ia perguntar agora para vocês, para o presidente, também essa questão que foi importante nessa campanha da mediação do tribunal. Em outros momentos teria sido mais difícil, né? É o sindicato também reconhecendo o papel da Justiça do Trabalho, de Ministério do Trabalho, que até pouco tempo tinha sido limado, aí, enfim, foi importante essa mediação. Foi uma proposta do TRT, mas, claro, foi com a pressão, a conquista ali da categoria fazendo o seu movimento. Eu acho que a categoria metalúrgica e o sindicato, né, quando ele se move, ele tem este poder, né, de mobilização, mas também ele tem esse poder da argumentação e do debate, né? Os argumentos nossos, eles são argumentos baseados na realidade, né? Quando nós falamos, existe aqui um arroço salarial grande, é porque de fato existe. E também há um crescimento das empresas e nós demonstramos isso com os números das próprias empresas, né? E nós, por outro lado, também colocamos a realidade nossa de Caxias, né? Porque a inflação em Caxias ela é mais alta do que a inflação no restante do estado e no país. Né? Agora, há poucos dias saiu um dado que, na grande maioria das capitais, houve uma redução do custo da cesta básica. O Rio Grande do Sul, a capital do Rio Grande do Sul é a mais alta e, consequentemente, Caxias, o custo é mais alto que a capital ainda. Então, nós temos a nossa realidade aqui. Além disso, a categoria metalúrgica é o segundo polo metal mecânico. Então, eu sempre coloco um exemplo aqui, né, que o presidente Lula, num comício deles, há muito tempo que eu vejo os comícios do Lula, falando dos grandes fazendeiros, né? Eles diziam que quando o cara ia pagar o imposto da terra, ele dizia, mas eu tenho uma fazendinha pequena e tal, não sei o quê.
Mas daí, quando o governo ia lá para desapropriar, e daí eles queriam vender, daí era um fazendão, né? Aí, assim, a mesma coisa para os caras. Quando é para eles apresentar na Bolsa de Valores, não sei o quê, é lucro, não sei o quê e tal, cresceu. Quando é campanha salarial, não ganhamos nada, estamos quebrados, vamos falir amanhã. Aí não dá, entendeu? Então, essas questões todas são questões que tu numa mesa de debate, ou seja, com o empresário, ou seja, lá junto ao tribunal, nós colocamos isso, como é que se diz? Com ênfase, né? E o Davi acompanhou lá e o próprio tribunal reconheceu aqui, né? E aqui faço esse destaque para colocar aqui o papel, né, do Davi, quanto assessor econômico nosso aqui, pelo um dossiê que fez e apresentou junto ao tribunal, né, do que eram as nossas reivindicações e por que nós estávamos reivindicando os 10% e da onde que nós queríamos sair, apresentamos ali o debate. Então, essas questões todas são isso. Então, na mobilização, no debate, frente ao empresário, frente ao tribunal, né, e à Justiça do Trabalho aqui, nós colocamos os nossos argumentos e fomos contemplados em parte, né? Eu acho que é importante isso. Conquistamos aqui, não foi tudo aquilo que a gente pediu, mas é aquilo que a gente sempre fala. A gente sempre abre mão de alguma coisa que a gente está reivindicando, não do que a gente tem. Então, eu acho que a conquista nossa são conquista porque nós conquistamos o que a gente não tinha. Nós não tínhamos 6%, nós queríamos 10%. Mas nós não tínhamos 10. Então, nós abrimos mão de coisas que a gente não tinha. Nós não abrimos mão de direito nosso, ou da categoria, entendeu? Então, aqui é preciso, para quem nos ouve, que nos assiste, compreenda isso. Né? Porque às vezes tu vai, mas pediram 10, fecharam 6, mas os 10 nós não tínhamos. Nós lutamos para os 10. Como é que chegamos, olhamos dos lados e dissemos, opa, vamos pegar os 6 aqui, porque para chegar nos 10 precisa arregaçar muito mais as mangas, precisa fazer uma luta muito maior. Talvez aqui a gente chegue num limite importante e foi isso que raciocinamos, que debatemos junto com a categoria e a categoria se entendeu, né? Inclusive, esse dossiê apresentado pelo professor Davi lá no tribunal foi elogiado pelo próprio tribunal, que comentou que muitas outras negociações, outros sindicatos, outras entidades vão lá, pedem tanto por cento e não justificam como o Sindicato dos Metalúrgicos justificou. O que dá para falar sobre isso, professor? E também já emenda aí esse dado que ia trazer essa projeção para esse restante dia. Eu acho que, né, Davi, não basta só pedir, tem que dizer por que pede. Se os caras vão lá, queremos tanto, tá? Mas por que? Eu fico muito satisfeito que tenha ajudado, né? Porque, veja, essa é a intenção, ou seja, mostrar que as coisas são necessárias e são viáveis. É isso. Não, assim, de maneira bem simples, na verdade, se reduz a isso. Né? E veja, mas tem um outro aspecto que eu me lembro que o Assis, uma vez que a gente apresentou também os dados, os caras concordavam, mas não queriam dar o aumento. A gente concorda que vocês merecem. Aí o que faz diferença? Por quê? Porque os sindicatos, eles sabem essa experiência, não é por estar na frente do Assis, todo mundo sabe a experiência, a agilidade do Assis na negociação, e de conseguir ouvir a categoria, saber até onde dá para ir, até onde não dá. Não, aqui eu posso ceder, aqui eu não posso. Ele vai, porque quando a categoria ela começa a pegar junto, como pegou, né, isso muda a correlação de força na mesa. Ou seja, o que não está na mesa, está na mesa. Está lá fora, mas está na mesa, está jogando papel na mesa de negociação. Então, eu quero dizer assim, além disso, tá? Eu posso estar chovendo no molhado, mas assim, eu considero que uma conquista como essa é uma certa retomada da movimentação dos sindicatos. Eu acho que o sindicato aqui dos metalúrgicos de Caxias dá um certo exemplo para o Estado, para o país, e ao mesmo tempo, porque houve um tempo recente, né, no governo anterior, os caras falavam até contra os sindicatos, tentavam destruir os sindicatos, acabar até com a própria vida, né, do sindicato. Então, que é um retrocesso civilizacional. O sindicato, aliás, às vezes tem algum empresário que pode ter alguma incompreensão ainda, mas parou no tempo. O sindicato, ele veio para ficar. E não é de hoje, mais de 100 anos existem sindicatos no mundo. Então, eu acho que esse papel civilizatório do sindicato
Tanto que eles sentiram que essa questão do sindicato, eles têm um sindicato também das empresas. Normal. E aí ameaçou conversar empresa por empresa, eles já viram a importância do sindicato, né? É da vida. união de Assim sócios. como até no futebol tu pode ter rivalidade, mas tu tem que ter respeito. Não é isso? É isso, é normal. Só que nesse caso eu acho que a rivalidade não é tanta como no futebol, percebe? O futebol tem um pouco mais de paixão e aqui tem coisas necessárias. As pessoas não estão reivindicando salário por paixão futebolística, estão reivindicando o que precisam. É uma necessidade de sobrevivência. Então, a pessoa vai lá, bota não sei quantas horas da sua vida dentro de uma empresa, ela tem o direito de reivindicar uma retribuição a isso, equivalente ao que ela faz. E é claro que ainda hoje não é, eu digo, mas porque também às vezes nem sempre é tão possível, mas a vida vai mostrando com idas e vindas que ele pode começar a criar uma nova relação. Claro, acho que demora um pouco ainda, mas eu acho que é o início de uma nova caminhada. Essa movimentação, presidente, que o Davi fala, inclui aqui uma linha do tempo que a gente fez, tem no site, tem nas redes sociais, incluiu as tradicionais mobilizações em porta de fábrica, teve acampamento na frente das fábricas, teve sopão solidário na praça, uma ação muito bonita, a gente viu o pessoal, eu não imaginei que ia ter tanta gente lá fazendo fila, pegando sopa, as pessoas que ficam naquela praça e falando da campanha salarial. Enfim, teve participação, votações em frente às fábricas com unanimidade, com o povo indo para frente, parando as ruas ali, enfim, teve essa movimentação que o Davi falou mesmo, intensa. Eu acho que a sociedade como um todo, né, é aquilo que a gente diz, a categoria ela é o segundo polo metal mecânico, né, do país, mas ela não pode ser só valorizada pelo que faz, ela tem que ser importante pelo que ganha também, né? E nós aqui, enquanto sindicato, temos que cumprir esse papel, que é o papel do sindicato, é o papel da reivindicação. Nós temos uma parte que reivindicamos, que apresentamos proposta, que lutamos para melhorar as condições de vida dos trabalhadores, das trabalhadoras, e eu acho que nós, este patamar, né, de conquista que nós chegamos é isso. Acho que ele é uma conquista importante, né? Nós precisamos dar passos à frente ainda, né? Nós precisamos melhorar ainda muito mais a condição de compra do salário dos trabalhadores e das trabalhadoras. E o que é mais importante dentro disso, que as empresas têm crescido, e eu acho que são importantes, nós não somos contra a empresa crescer, ter lucro, mas é preciso valorizar o trabalho, né? O salário e o trabalho precisam ser valorizados, né? Para que a sociedade toda ganhe, né? Então, acho que isso é uma questão importante. Esse segundo semestre, professor Davi, o que a gente pode esperar na indústria? Olha, eu espero que a economia comece a andar com mais celeridade, né? A taxa de juros continua alta, baixou, né? Demorou para baixar, ainda acho que precisa baixar mais e mais rápido, né? O certo é que o país precisa... Estão falando no novo PAC, eu acho bom, né? Um projeto de investimentos de não sei quantos, mais de R$1 trilhão, não sei quanto, né? Que vai passar aí agora, vai passar esses dias, é muito bom. Isso aqui, transformar o país num canteiro de obras generalizado. Isso aqui muda o quadro. Todos os países que cresceram no mundo, cresceu o quê? O investimento. Eu fico assim, só para terminar aqui, tá? Não quero alongar, já está passando o tempo, né? Mas assim, quando a gente fica sabendo que a taxa de juros muito alta está levando a um rombo no orçamento, que o governo faz das tripas coração para economizar dinheiro. Se uma parte desse rombo dos juros que o país gasta com a Selic fosse gasto com investimento, o país crescia o dobro do que está crescendo hoje, gerava emprego, gerava renda e ninguém estava reclamando. Isso é uma nova situação, nós precisamos disso, o país precisa crescer. Para a gente já encaminhando o encerramento aqui, presidente Assis, ficaram algumas questões para ser resolvidas no início já do ano que vem, a questão do Vale Transporte, auxílio creche, e também é importante a gente destacar aí que campanha de sócio permanente, né? O pessoal tem que fortalecer o sindicato, a sua entidade de classe, tem que se associar, a gente está aí com uma nova campanha de sócio. Eu acho que é importante, né, Márcio? O sindicato ele é um instrumento dos trabalhadores e os trabalhadores é que tem que cuidar dele,
né? Não existe sindicato sem os trabalhadores. Então, a questão de o trabalhador se associar, ajudar a fortalecer o sindicato, a participar da vida do sindicato, né? Então, são questões importantes e necessárias, né? A pauta, né, já aí no início do ano, e é um debate também que eu acho importante pelo avanço da tecnologia, dessas questões todas, nova visão da indústria, né? A indústria 4.0 é carro elétrico, é carro sem condutor, é isso e aquilo, e uma jornada de trabalho ainda muito excessiva. Então, o debate sobre a redução da jornada de trabalho, ela vai fazer parte, né, do nosso dia a dia e da pauta do ano que vem, porque já estava aí. A outra questão é a própria questão do salário igual para trabalho igual, que envolve a questão das mulheres. A outra questão, mas que eu acho que a gente tem que debater com os companheiros, com as companheiras, é quanto a questão do assédio, a questão da mulher. A mão de obra feminina hoje, ela infelizmente, né, vive um momento de hoje de muita pressão, né? Não só pelas condições de trabalho, mas pela própria condição de ela ser mulher, né? E ela está ali, como é que se diz assim, alguns pensam que ela está ali para servir ele sobre todos os seus interesses, suas necessidades, e não é bem isso. Então, nós precisamos fazer um debate com a categoria e com a sociedade hoje sobre as condições de trabalho da questão da mão de obra feminina, né? E essa questão é uma preocupação nossa no sindicato, porque temos observado isso, né? Então, nós vamos tratar isso com muita ênfase nos próximos meses e anos aqui, porque nós queremos melhorar a condição de trabalho de toda a categoria, mas vamos, como é que se diz, ter um olhar mais específico para essa questão do trabalho feminino nas empresas, porque as companheiras e companheiros estão sofrendo realmente abusos, né, muito grande, não só pela sua condição ali de mulher e tal, mas às vezes até pela questão da pele, essa coisa toda. Então, são questões que a gente precisa enfrentar e fazer um debate muito grande com a categoria, com a sociedade e com os órgãos de fiscalização e controle, que eu acho que são importantes que acompanhem isso, e nós vamos procurar fazer debate em cima disso, sim. Tá certo. Então, professor Davi, agradecer a sua presença, deixar um recado final em dossiês sendo preparados aí, que viu que a necessidade deles é latente. Vamos com calma. Só dizer o seguinte, eu fico muito contente, muito feliz de ver, mais uma vez, só ver o Assis falar aqui. A gente vê que o sindicato está sintonizado com o que está acontecendo no mundo. Com a tecnologia, com a produtividade, como é que isso rebate nas horas, como rebate na remuneração, como é que é a questão do direito da mulher, da etnia, como é que isso está sendo tratado, ou seja, é um sindicato atuante, atualizado. Então isso é uma segurança para o trabalhador, né? Ter uma direção com essa visão mais abrangente. Isso é muito importante, porque não se fixa só naquelas coisas bem específicas, claro que isso ajuda também, mas ele tem uma visão maior, mais ampla, porque afinal de contas estamos todos no mesmo barco e é preciso que as coisas fiquem legais para todos. Muito obrigado novamente, professor Davi. Recado final, presidente Assis. Bom, apenas mais uma vez agradecer a participação da categoria, né? Eu acho que o sindicato faz a sua parte, mas a categoria também se mobilizou, participou, debateu, né? Eu acho que a questão hoje do debate é sempre importante. Às vezes é claro que tem uns que exageram em algumas coisas por falta, às vezes, de conhecimento, mas é isso. Eu nunca sou daqueles que acham que também a gente tem que se contentar com tudo, né? Podia ir mais longe, bom, a gente pode ver mais longe, mas sempre é bom a gente saber como. Queremos andar para frente, nós queremos. Temos que saber como, né? Porque, como é que se diz? Se a gente não sabe aonde está, a gente nunca sabe onde vai chegar. Então, a gente precisa sempre saber aonde a gente está, para saber onde a gente chega. E eu acho que as questões, assim, a luta nossa são lutas sempre também no sentido de que o trabalhador possa compreender mais longe as coisas, né? Não só ali no dia a dia, é olhar para os lados, é saber aonde que vai, as dificuldades que encontra. E eu acho que é isso, mas valeu a luta. Eu acho que fruto de conquista, né? Esse é o sentimento que sai da direção e de uma parte da categoria que nós
conquistamos algo, não é tudo que a gente queria, mas foi uma conquista, fruto do esforço e da luta da categoria. Parabéns a todos nós. Muito bem, obrigado, presidente Assis, obrigado a toda a categoria também, mais uma etapa conquistada, e obrigado a todos que nos acompanharam aqui pela Rádio Comunitária Vanguarda 87.5 FM, pelo Spotify e quem nos acompanhou também pelo YouTube. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica.